Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão firmes e fortes? Estamos aqui para mais um podcast do bem, episódio 21. Eu sou Leandro Souza, um dos apresentadores, juntamente com meu irmãozão, Fala aí, Lê. Gustavo Ramos. E hoje nós vamos fazer uma entrevista muito legal, gente. Isso aí. De ação, né? A parte social. E vai ser muito Inclusão. legal. Inclusão PCD, ação PCD, né? Juntamente com nossos irmãos. Rogério e Felipe, o isso nosso aí. comentarista de São Bernardo. Felipão é uma Felipão. piada, gente. É muito bom. Figura. Show de bola. Primeiro, Rogério, Felipe, agradeço por toparem o desafio. Eu que O agradeço. podcast é um bate-papo. E queremos, e todos estão aguardando que vocês contem toda essa história da ação PCD, do projeto. E será um bate-papo. Lê, valeu por sempre estarmos juntos aí. Sempre, meu irmão, sempre. Comecem contando aí pra gente como que surgiu o projeto e vamos desenrolando o bate-papo. Projeto, acho que a melhor pessoa ideal para contar um pouco da história é o Felipe, né? O Felipe é um dos primeiros iniciantes aí do projeto, né? Junto com o Edson, que é um dos gestores aí do grupo, né? Então, eu vou deixar o Felipe Boa. contar um pouco dessa Boa. história aí para vocês. Manda lá, fi. Bom, primeiramente, muito prazer estar aqui com vocês. O projeto Ação PCD, ele surge tinha uma equipe antes, a ONG Força no Pé, e depois esse projeto acabou, e aí surge a Ação PCD, fundada pelo Edson, um grupo de pessoas fundaram a equipe Ação PCD, que hoje nós estamos aí já há alguns anos, né, promovendo a inclusão das pessoas com deficiência aí no ramo das corridas. Boa. Surgiu quando? Foi em 2000. Foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia, bem antes. Eu acho que foi em 2010, por aí, Felipe? Ou antes disso? Não, foi um pouco depois disso. Foi depois? É que teve esse desmembramento, né? Entre duas equipes, né? Sim. Da Força do Pé e a criação da Ação PCD, né? Então, Quando acaba a Força no Pé, surge a Ação PCD. exatamente. Boa. Legal. Deu a continuidade, né? Isso, no projeto, nas ideias. exatamente. Mais de 10 anos, né? Porque se foi ali em 2010, com a pandemia, ficou um tempinho parado, uns 13, aí. 14 anos, né? Tem bastante tempo, sim. A Ação PCD ela é bem antiga nesse projeto, né? O Edson veio garimpando aos pouquinhos. Na verdade, o Edson já era da Força no Pé, nos auxiliava na Força no Pé, e posteriormente surge a Ação PCD. O Edson foi um dos fundadores também da Força no Pé, né? Ah, que legal. Então aí Legal. só ouvir Esse aí, esse... o Edson, Então, excelente é isso. isso causa mesmo. aí. É muito Bacana bonito, demais. né? Muito bacana. Sempre Já- nas corridas. Sempre nas corridas. E como foi esse processo de começo, assim, de juntar todo mundo? Você estava até falando das camisetas, de Sim, montar, sim. de fazer. Eu acho que o projeto em si, ele foi um projeto que o Edson trabalhou bastante em garimpando, não selecionando, né? Sim, mas vendo a necessidade de cada atleta, né? Então ele foi buscando esses atletas, foram integrando, foi fazendo essa integração dentro do grupo, foi bem bacana, né? Que eu na época quando eu entrei, eu via eles nas corridas e não sabia como que era, como funcionava esse grupo, né? E aí eu fui me aproximando. Nessa aproximação ele me chamou, né, para participar. Eu achei super bacana. Eu falei, poxa, muito interessante um grupo, né, com pessoas com deficiência e onde é feito esse trabalho que às vezes é tão difícil, né? Que nem sempre você encontra grupos querendo fazer uma ação com inclusão, né? Muito difícil, né? Então, quando ele começou a participar nessas corridas, e eu sempre ali junto, próximos, aí foi formando o grupo, formando, e hoje a Ação PCD é o que está aí. É uma né? irmandade, né? Com Vira- uma galera do bem, né? Sempre
querendo fazer o seu melhor para cada um, né? Ali a gente fala que não é competição, né? Mas sim uma inclusão e um braço de família mesmo, né? A É uma gente fala, superação, né? e ali cada atleta que você vai conhecendo um pouquinho, você vai conhecendo as histórias, é sensacional, é É muito bom. importante frisar, né, que a ação PCD nós temos pessoas com diversos tipos de deficiência, né, bem variado. No seu caso, né, Fê? Exatamente. No meu caso, por exemplo, sou visual, sou popular cego. Né? E um grande comentarista. Porque Gente, eu Exatamente. assisti 2 vídeos lá e mandou Pensa bem num cara demais. que manja de futebol, gente. É Fê. É, Fê isso aí. manja. Nos manja. bastidores, pelo menos aí, quantos narradores? Uns 6 a Pelo- 10 que nós Ih, fomos vai aqui num começar os dois, vai bate-bola, os né? dois. Olha lá, olha lá. Olha Olha lá. você, olha lá. Como dizia meu avô, do rádio, meu avô que está no céu, mas ele dizia do rádio a pilha até o rádio na tomada, né? Então foi Fiore Giliotti até chegarmos aqui no José Silvério e tantos outros, né? O Felipe tem bastante história aí de narrações que ele vem contando pra gente no meio do caminho. Nossa, sensacional. Eu falei pra ele, nossa, você conhece muita gente, né, cara, desse meio, O esporte da acho que parte sempre fez esporte, parte, né? da- Sempre. E aí, quando surgiu o convite, né, foi a primeira pessoa que eu pensei foi Oh, o que legal. Felipe, né? Eu falei assim, poxa, é o cara ideal para participar, porque ele tem muitas histórias, né? E as histórias dele a gente acaba ouvindo, eu falei assim, a história dele, ele tem que contar um pouco sobre isso, Motiva, né? né? Porque é muito Motiva. bacana, né? Sim. A gente vê uma pessoa com uma deficiência e fazer o que ele faz, né? É sensacional. Inspiração. É Esse muito amor veio da bacana. onde, Fê? Desde pequeno? Desde pequeno, eu sempre ouvia, no caso do futebol, ouvia o futebol com meu pai, no radinho ali, as várias equipes. A gente ouvia muita Rádio Globo, Bandeirantes. E quando tinha, na época, às vezes tinha a oportunidade de ligar para as equipes ou conversar com os locutores. Eu sempre estava ali com o telefone na mão. Então, era muito gratificante você conseguir participar, conversar. Eu me lembro do primeiro presente que eu ganhei. Era uma bola, o bolão Globo. Você tinha que ligar, falar quem ia fazer o primeiro gol, pelo menos, e o placar. E foi assim muito gratificante na época que o telefone ainda começava com 252, né? Eu lembro até hoje, o telefone da Globo, 252-6484 e 252-6965. Então, meu, era assim Memória uma boa, hein? emoção muito grande você ganhar, ouvir seu nome sendo falado ali no ar, era tudo que você queria ouvir na época, E anos só 90. Ô Fê, conta aí pra gente, você lembra qual foi o jogo? Rapaz, foi um jogo do Brasil. Eu não vou lembrar agora contra quem, faz muito tempo. Mas foi um jogo do Brasil, eu lembro que era jogo da seleção. Eu pensei que fosse outra seleção, Não, São não, Paulo Futebol não, Clube, não, né? Não, Não. começa, não começa. Tô brincando, tô brincando. Como seleção, tá difícil, hein, meu cara? É melhor mudar. A seleção não subiu o dia? Deixa quieto esse assunto. Rebeldia e alegria, né? Ô Fê, conta aí pra gente, tirando essa questão da narração e o contato com o futebol, como que você chegou até a corrida? Conta aí um pouquinho pra gente e até a trajetória, acredito que Força no Pé, o nome que vocês comentaram, Sim, e depois sim. com a ação PCD. Conta pra gente aí. Então, até a corrida eu cheguei por meio de alguns amigos que já corriam, né? E então fui incentivado por eles a começar a praticar na época com o Emerson, mais precisamente, Emerson Germano, que inclusive fez parte da equipe com a gente também. Na época ele já corria, inclusive ele chegou a ser atleta da seleção brasileira de atletismo, a paralímpica. E então, com ele, com outros atletas, o Alex, por exemplo, Alex Cavalcante, Mendonça também chegou a ser da seleção paralímpica de atletismo, e outros amigos que já corriam, eu fui incentivado a começar a correr, e aí eu comecei a correr assim por
por gosto mesmo, até por praticar algum esporte, né? Que a prática de esporte pra gente é muito importante. E aí eu comecei a correr, peguei, eles arrumaram um guia para mim na época, treinador, o Felipe Alexandre, e aí eu comecei a fazer as corridas, eles começaram a me inscrever, isso foi indo, aí em 2012, nós fomos para Força no Pé já existia, nós fomos para a equipe, eu conheci o professor Taquara antes disso, por um projeto que tinha de capoeira inclusiva, na faculdade que eu estudei, na Universidade Metodista. Chegou a fazer também, Fê? Cheguei a fazer com o professor Eduardo, que aliás, a capoeira foi o motivo do meu TCC, inclusive. Que legal. A capoeira como forma de inclusão para pessoas com deficiência, fatos e relatos, foi um TCC em Braille, o único da Meto, inclusive em Braille. E aí nós fomos para Força no Pé em 2012, eu e esses amigos que me incentivaram, então a gente montamos uma equipe e fiquei até o fim da Força no Pé e posteriormente a montagem, a doação PCD. Que máximo, Ou cara. seja, uma lenda viva. Uma lenda, é uma lenda. Exatamente. E como gosta de TV, o que faz, onde vive, onde corre, Felipe, a lenda. Felipe é a lenda. Fê, olha, inspiração, viu? De superação, cara, de Superação, verdade. inspiração, porque você, cara, é aquilo, todas essa trajetória. E minha prima estudou na Metodista, também ia comentar aqui. Ela hoje mora nos Estados Unidos, mas ela fez Relações Internacionais. E é uma faculdade bem bacana. Que legal esse reconhecimento aí Seu da caminho, aprovação cara. do TCC, né? Toda essa trajetória. Eu queria comentar, aproveitando, agradecer meu tio, o Ivan, na família conhecido como Bolão, que fez aí a ponte com o Rogério. Grande Ivan. É uma Grande lenda Ivan, também, né? exatamente. O Ivan é sensacional. Pessoa maravilhosa. Ah, sou suspeito. É gente boa demais. Coração, né? Foi Coração. muito demais. bom, Coração. Exatamente. Hoje em dia, como funciona, por exemplo, o pessoal que quer começar a treinar, ou quer conhecer a ação, o pessoal que tem a deficiência, como que faz para, por exemplo, tá indo para... Como funciona esse processo todo? Hoje a gente pede até pro pessoal ir pelo nosso Instagram, né? Tem lá os nossos contatos, né? Para poder, de repente, querer participar ou até mesmo ser guia, né? Então a gente também tem o trabalho dos guias, né? Que é de grande importância, por exemplo. Sim. O Felipe, ele não consegue ser um atleta individual, ele precisa ter um guia, né? Sim. Então a importância de um guia para dentro do projeto também é muito importante, né? Então, sem um guia, muitos atletas acabam deixando de praticar sua atividade esportiva ou até mesmo da sua inclusão dentro desse meio devido à falta de guia. Então, Legal. a gente até fala que o guia para o Felipe, por exemplo, é os passos e os olhos para ele, né? Então, o guia dele, a guia hoje, né, conduz ele. Então, todo esse processo depende de guias. Então, nosso trabalho hoje dentro das redes sociais é trazer essa inclusão, trazer pessoas com deficiência, né? A gente, às vezes, está até em eventos e vê uma pessoa com deficiência, a gente já tem um direcionamento de chegar até essa pessoa Acolher, né? e acolher exatamente para bacana. trazer ela, né? Então, o que eu falo que hoje a ação PCD ela não está por competir, mas sim por inclusão, né? Tem muitas equipes hoje que a gente enxerga eles estão mais para competição do que para inclusão. Então a gente até fala, poxa, o nosso projeto, como outros que existem, eles fazem um bom trabalho de inclusão. Então, se todo mundo seguir essa linha, essa inclusão ela vai se fortalecendo. Então, Sim. não é só a ação PCD, outras equipes podem fazer o mesmo trabalho, né? Então, se todo mundo se unir, se juntar, o Felipe e outros atletas
vão ter essa opção de poder participar de qualquer evento, né? Concordo. Felizmente ainda a gente tem as barreiras com empresas que não gostam de fazer a inclusão, enfim, a gente tem algumas barreiras, né? Ser humano, né? Infelizmente essas barreiras elas são diversas. E Então, muitas vezes tem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de praticar um esporte, né, de ver o quanto que o esporte muda, não só ali na parte física, mas mesmo na interação com outras pessoas. Você está ali correndo ou caminhando, passar alguém, conversar com você, dar aquela mensagem de apoio, interagir. Eu acho que a interação também é muito importante, até para a pessoa ver ali o andamento da pessoa com deficiência, acompanhar, e como o Rogério falou, essa questão do guia, né? O guia, ele é o braço direito do atleta, né? Seja qual deficiência ele tenha. Nossa. exatamente. E outra desse trabalho de confiança, né? Sim. Porque eu acho que o esporte, eu acho que é muito isso, né? A gente tem um lado competitivo, sim, mas eu acho que o mais importante é a superação. Sabe? Você entender que você pode, você é capaz, né? E por isso que eu falo que você é muito guerreiro, Fê, né? E todos os que buscam. Porque você sabe que tem as dificuldades. E é o que você falou. Eu acho que a gente, na verdade, tá ali para se melhorar, para mostrar que é possível, para mostrar que é capaz, né? Sim, E isso eu acho que é a parte mais bonita, de verdade. Eu acho que todo projeto de inclusão, independente qual for, a partir do momento que você consegue fazer a inclusão, é um belo projeto, né? Sim. Porque é o que eu falo, hoje é tão difícil a inclusão. Quando você começa a enxergar de uma outra forma, você vê que é difícil, não é fácil a inclusão. A inclusão no Brasil ela é muito difícil. Então, assim, empresas acabam, por exemplo, fechando muitas portas. Das provas, você fala, né? Exata. Por exemplo, você quer uma coisa simples, de repente você buscar um patrocinador para uma equipe de atletas com deficiência para fazer camiseta. É difícil. Visibilidade e tudo mais. Gente, fica Porque aí ó, a dica, tá? Para todo mundo. Sim. Vamos então, apoiar. exatamente. Então, tem empresas que preferem o quê? Os atletas perfeitos. Aqueles atletas, eles querem os atletas que geram visibilidade, né? Eles não querem pensar na inclusão. Então, se eles olharem para a parte da inclusão, eles vão ver que tem pessoas belíssimas, pessoas inteligentes demais. Tá aqui o Felipe, prova viva, Foi entendeu? uma enciclopédia, gente. Então você vê que tem pessoas maravilhosas que precisam ter essa inclusão em todos os aspectos, né? E a Então, oportunidade, né? e a oportunidade. Eu diria que a inclusão no mundo, ela ainda está muito aquém do que deveria. Eu dou um exemplo para vocês. Na Suíça, por exemplo, veja bem, a nível de Europa, Suíça, se a família, por exemplo, tiver algum deficiente na escola e não pagar para ele estudar, ele não estuda, não tem inclusão. Então, assim, países que são Primeiro mundo, né? de primeiro mundo ainda ficam aquém, né? Então, assim, em alguns aspectos, o Brasil não é que ele está ao ideal, mas ainda está à frente de alguns países. Sim. A gente ainda é caloroso, né? Em algumas coisas. Exatamente. Povo bem generoso que abraça. Eu sou suspeito porque eu até comentei nos bastidores. Toda vez que quando estou correndo, né? Às vezes eu vou com meu tio, encontro ele lá, o Cuca, o Bolão, enfim. O mar laranja? Quando eu vejo a camiseta laranja, eu já fico olhando. Será que eu conheço? Amigo do meu tio. Já fico de olho assim, se é amigo de um ou do outro, né? Ou Sempre dos dois. alerta. Sempre. Exato. E aí eu ia comentar, acho que é Dona Maria, que ela também corre A com guia. Maria. Ah, sim. Vira e mexe, eu encontro ela. Corre com bastos. Isso. Aí tem um senhor, meu tio chama ele de veinho, não sei É quem que é. o tio Barba. É, ele mesmo. Muito Aí, conhecido também nesse que ele meio. que faz o teste dos guias, então... Sim. Ele, acho que tem um bombeiro também, né, que meu tio tava Isso, que é o comentando uma Bastos, vez. né? Que é aquele teste pra ver se a pessoa Aguenta. vai topar ali, Val.
Vou com Exato. 42 com o Felipe. Será que eu aguento? Não vou desistir? Ele Isso que é vai me importante. puxar, né? Sabe, você comentou um negócio que, tem a deficiência tal, gente, a gente não acompanha, tá? Muito atleta. Você olha, muito. você fala, vai nessa, vai, entendeu? E o Tem que que eu ia treinar. comentar, Rogério, é claro que o troféu é consequência, mas quase toda prova que eu vou tem um troféu da São PCD lá, hein? Tem. Sempre tem um outro troféu, que isso é bacana porque motiva, né? É. É E- consequência, mas é bem legal esse isso que eu ia reconhecimento, falar. né? A consequência de ser premiado, ela tá pela prática, né? Ou seja, Sim, pelo Sim. o desempenho de cada um, né? Às vezes a gente está no, sim, por exemplo, eu participei do GRAAC esse final de semana e fui premiado em primeiro lugar, mas foi uma consequência, né? Consequência de treino, consequência de trabalho feito para chegar, né, na conquista. Não que era o meu objetivo, né? É uma coisa que quem corre é natural, né? De repente você tem um bom desempenho, você vai acabar se destacando, né? Então, muitos atletas da ação PCD têm um grande potencial, né? Então, sim. nesse potencial acaba se destacando em provas e acabando chegando entre os primeiros ali, né? Então, isso é muito bacana, porque também cria essa visibilidade para a equipe, né? Legal. Sim. Tendo essas premiações, às vezes essa visibilidade em sites, redes sociais, enfim, né? É muito interessante porque isso acaba divulgando de uma certa forma, né? Mas ainda a gente tem essa dificuldade porque, inclusive, nós estávamos comentando, né, que as provas eles falam em inclusão, porém os atletas PCD são os últimos a ser premiados. Então, por que eles não invertem? Faz, ó, gente, ó, galera aqui é PCD, a gente vai premiar eles primeiro, para realmente falar que é inclusiva, Para dar né? visibilidade também e mostrar E para as Exatamente. pessoas acompanharem a premiação, né? Porque a pessoa vê o pessoal sendo premiado e tchau, tchau. E Entendi. até um ponto que eu sempre acompanho, a largada dos PCD são primeiro, Sim, por que não Sim. a premiação, né? Eu exatamente. imaginei que fosse, você colocou um ponto, eu tinha esquecido. Eu ia perguntar nos bastidores, mas eu percebi isso em algumas. E acabou Exatamente. passando, porque geralmente eu nem fico para premiação, eu corro e Aham, já vou embora. sim. E eu reparei numa corrida que teve até, felizmente teve o óbito de um corredor aqui em Itaquera, Ah, né? sim, sim. Lá em Itaquera, na verdade, na corrida internacional. E eu fiquei acompanhando, porque eu moro ali do lado. Falei, não tenho trajeto até em casa, vou ficar por aqui. E eu notei isso, que demorou ali a premiação e realmente foi a última categoria a subir no pódio. Eles, infelizmente, têm algumas assessorias que se diz inclusiva, porém, no ato da premiação são os últimos, né? E só um Então, detalhe também, nem todas as corridas, né, tem a premiação PCD. Verdade, exatamente. Também tem isso. Nem verdade. todas as corridas, infelizmente, tem a premiação PCD. Tem algumas que tem algumas que não tem. Verdade. Só uma explicação. Você que comentou da questão do PCD largar primeiro, às vezes o pessoal pode se perguntar, mas por quê? Tem corridas, por exemplo, que tem cadeirantes, tem pessoas com a mobilidade reduzida, deficiência intelectual. Então, para não o pessoal não trombar, que às vezes o pessoal sai na carreira, tal. Então, para não trombar, geralmente o PCD larga às vezes 5 minutos antes, né, Rogério? Às vezes um pouquinho Sim, mais. É por esse motivo. de 5 a 10 minutos antes, até para evitar esse tipo de situação, né? Porque muitas provas acabam acontecendo o quê? Acidentes. Por exemplo, vamos pegar São Silvestre. São Silvestre, mesmo largando com 10 minutos de antecedência, as pessoas que estão lá aguardando para a largada na geral, quando eles passam por um deficiente, eles nem enxergam. Ele Acabei, atropela, assim, vi entendi. vários atletas sendo derrubados, atletas com deficiência visual, sendo caindo, o pessoal derrubando. Então é meio complicado, E é né? cheio, né? Bate quanto ali, uns 50 mil inscritos? Por aí, né? Por aí, por Acho que aí. até mais. Não Tem Silvestre gente até pra mais. caramba. Bastante gente. Então é complicado. Então, assim, eu acho que quando tem uma boa estrutura, né, os organizadores conseguem criar uma boa estrutura para essas pessoas, excelente. Mas às vezes o cara tá lá mais pela grana, não tá pelo. Ele não tá pensando no PCD em si, né? Ele tá pensando Sim. no que
teve de lucro no resultado da galera da geral, entendeu? Esse do pelotão, você fala. Do pelotão, do- exatamente. Porque muitas inscrições, elas são gratuitas, né? Uhum. Então, muitas assessorias, algumas te dão 100% de, Isenção. de isenção e outras dão 50%. Então, assim, para eles, quanto menos atletas PCD tiver na corrida, melhor para eles, entende? Então, essa inclusão é difícil, assim. É um mundo que a gente fala Tem e não tem. Entendi. ter e não tem. É que exatamente. ter, às vezes, é conveniente, Sim, né? só para No falar. sentido de marketing ou de, Sim, né? De você exato. proporcionar aquela falsa ajuda. De... Aquela Sim. história. Essa corrida acredita no PCD. Aí você vai vendo, é bem assim. Tem uma famosa aí que é muito grande, que tem em São Paulo, que ela não é zero inclusão, zero inclusão. Eu falo que é porque ela é uma prova que se diz inclusiva, porém não é. Literalmente Isso é não é. triste, cara. Essa né? é isso, Que às vezes isso não que é tem ruim. canal de conversação mesmo, Sim, né? ela é uma prova que de um custo baixo, tem milhares de pessoas inscritas, porém a inclusão ela é zero, zero, zero. Isso é Caramba. ruim. Então a gente se depara com essas assessorias que ela não se importa. Então, assim, a premiação sempre fica por último. E a premiação, por exemplo, nós participamos de uma premiação de uma prova, foi muito bacana, porque a mesma premiação que foi para geral foi para os PCD. Que Poxa, legal. Então, legal. isso foi sensacional. Por quê? Porque o reconhecimento foi fantástico, né? Então, Exato. assim, inclusive foi uma prova da própria Nike, a primeira prova que eles fizeram, que, assim, 100% inclusiva mesmo. Consciência, né? Eles fizeram um mega trabalho com os atletas com deficiência que eu fiquei, assim... Serve de exemplo. Você olha Eu assim, falei você assim, fala, gente, dá cara, pra ser feito. isso, Tá. Sim. sabe? Não, porque há possibilidade de ser feito. Então, assim, do jeito que eles fizeram, foi sensacional. E qualquer pessoa que você pergunta que participou, você fala assim, nossa, foi fantástica mesmo. Então, assim, poderiam criar desse formato, mas Sim. não. Acho que a visibilidade do lucro, de ter o retorno é muito maior. Aí vai muito da empresa, né? É, Eu queria perguntar quantos atletas mais ou menos participam do grupo e quantos guias, pra gente ter uma noção dessa. Não comparando, mas pra gente levar pro público. São 50 atletas com 30 guias. Falta guia hoje, eu tenho. Isso. Aproveitar esse momento para então, vocês divulgarem hoje, Instagram, todos os É, canais. Manda bala aí. hoje a ação PCD ela é composta, tem em média de uns 60 atletas, mas nem todos têm a condição de participar, né? Então, Legal. sempre tem a dificuldade de se locomover, às vezes de guia, né? A gente tem uma deficiência de guias também. Então, às vezes o guia acaba não tendo como participar daquele momento para ajudar. Vamos supor que o Felipe está inscrito em uma prova, mas ele não tem o guia. Então, o Felipe acaba deixando de ir, não ir na prova porque não tem o guia. Os Então, treinos, hoje, eles têm que ser feitos, por exemplo, sempre com o mesmo guia. Como que é feito? não, a gente sempre tenta, Pode trocar. exatamente, fazer esse trabalho para que a gente possa ir treinando a galera com ter essa, por exemplo, eu já até fiz como atleta, guiei o Felipe, né? Tá. E outras pessoas também têm essa mesma possibilidade, porque o próprio Felipe pode conduzir de forma como ele gostaria de ser Legal. guiado, né? Ele dá o Então, pace, por exemplo, e aí a pessoa exatamente. acompanha para Então, poder servir de. isso. Então, Posso só hoje, perguntar uma coisa? Ô Felipe, você que puxou ele? Não, ele é mais rápido. Ele diminuiu um pouquinho pra. e aí o gostoso, né, que a gente fala a integração do guia com o atleta, essa química, sabe? Por exemplo, a minha esposa hoje, inclusive está aqui, Tá ela nos bastidores. tem um guia, Aê! tem um guia, né? Ela tem um atleta. Então, assim, os dois
formou aquela química. Então é muito bacana, né? Então, assim, isso que é gostoso. É mais que esporte, né? É Por uma quê? Porque conexão. ali vira uma conexão, exatamente. Então, Amizade, a família mesma mesmo, né? coisa com o Felipe. Então, se torna uma família, né? Então, a gente Sim, se sim, torna uma família. Como a Maria e o Bastos já sim. são guias há muitos anos. O Bastos é guia dela há muitos anos, né? Então, aí você vai vendo cada um ali, né? Então, quando a gente vai trazendo guias novos, a gente vai fazendo essa integração. E esse rodízio é importante para que se conheçam, Legal. né? Vão se Sim. conhecendo ali e formando, fortalecendo cada vez mais essa família, né? Então, hoje a ação PCD está aberta aí. Hoje, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, Divulga aí, que é a divulga Ação aí. PCD Pode divulgar que depois a Atletismo, gente vai né? colocar aqui embaixo, Isso. tá, gente? Todos os. Ação PCD Atletismo lá, segue a gente lá. Quem quiser querer ser guia ou até mesmo participar como atleta, a gente está aberto aí. Onde vocês fazem os treinos hoje? Hoje na verdade, a gente não tem um local fixo, né? Tá. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho para poder fortalecer, para tentar buscar um local, né? Onde fique bom para todos, porque os atletas, eles são de várias regiões, né? Sim. Então, tem atletas da São Paulo, Grande São Paulo, enfim, tem diversos lugares. Então, a gente não tem um ponto fixo Fixo. para treinar com a galera, né? Como era antigamente no início, que era em São Bernardo. Tá. Então a gente hoje está, na verdade, reestruturando para Sim. que isso aconteça. Então o nosso projeto é Centro Paralímpico, né? Tentar fazer esse trabalho lá dentro, junto com o pessoal, como outras equipes já têm lá. Então a gente quer fazer o mesmo trabalho junto com a galera dentro do Centro Paralímpico, né? E a média de Esse é o treino é projeto. quanto? Geralmente, Às vezes 2 ou 3 2 a vezes, 3 né? que é o ideal. Isso. Aí a gente vai. Aí a galera acaba. Nem todos têm essa oportunidade de poder fazer o treino. Então, às vezes, só participa de final de semana, né? Então, infelizmente, nem todos têm essa mesma possibilidade. Se adequa. Queria só ressaltar também a questão do guia. Nem sempre o guia é importante somente ali guiando na hora da corrida, mas às vezes também de encontrar o atleta também em determinado local, auxiliar ali até chegar no evento, né, dependendo a deficiência. Tem todo uma Uma logística. logística, né, Rogério? Seria importante Isso, também facilitar exatamente. isso. Isso. Porque o guia, ele vai se tornar um braço direito do atleta, né? Então, por exemplo, imagina o Felipe indo para uma prova com a sua deficiência em São Paulo, saindo da região de São Bernardo. Então, alguém precisa auxiliá-lo, né? Que ele Sim. consiga chegar até o metrô, beleza. Mas até a prova precisa ter alguém esperando ele lá para conduzir. E esse é o trabalho do guia. Então, o guia tem que estar ali para poder ajudar, né? Às vezes, Sim. é o que eu falo, o guia ele não está lá só para poder participar do evento, ele está lá com o objetivo, que é qual? Conduzir um atleta, né? Às vezes a gente se depara em outras equipes que os guias estão lá para correr, não estão lá para Tem um bastidor, ajudar. né? Tem um bastidor. Aí você fica observando, você fala, poxa, Sim. não, às vezes é por falta de orientação. Você fala, poxa, não, você está aqui para conduzir um atleta, você não está aqui para vir participar da corrida, Sim. né? E Se outra, fosse você não é, participar, você faria a inscrição, você não é né? também o protagonista, né? Nesse caso, você tem que ter a Exatamente. consciência, né? Sim, De que sim, você está ali para o auxílio, né? sim, sim. Que isso eu acho que é válido, muito válido. É. E só para efeito de curiosidade, em uma corrida, geralmente, o deficiente ele tem que passar a linha de cronometragem antes do guia, porque senão, se o guia pisar na linha de chegada antes, o deficiente pode ser desclassificado. Caramba, Que boa legal. curiosidade, hein? Não sabia não. Exatamente. Ó, mas faz sentido, muito. É, Muito, Fê. Caramba. porque às vezes o guia a gente se depara com atletas que são muito mais rápidos que os guias e tem guias que às vezes é mais rápidos. Então a gente tenta equalizar ali, né, Sim. para poder não acontecer isso. Vocês estão E falando a agora gente, dos treinos, né? Da seleção dos guias. e aí a gente começa a
fazer um alinhamento entre o que a gente chama de pareamento, né? Falar assim, poxa, vamos parear os guias com os atletas de acordo com a sua categoria. Tá. E aí a gente vai fazendo esse pareamento, né? Para não ter essa situação de repente, um guia passar primeiro que o atleta, né? Então, Legal. Eu acho sempre- válido a gente falar dessa parte até para as Concordo. pessoas, né? Pra gente poder exatamente incentivá-los a serem guias, sabe? O Sim. pessoal também que estiver assistindo em questão de poder procurar para poder Sim. ir participar. Eu acho que a vivência é importante, sabe? Sim, Porque por mais que a gente fale, quando você tá presente, você vê o trabalho sendo feito, gente, isso é muito diferente. não é. Né? Uma coisa, eu sempre falo, né? São os livros, as coisas que a gente vai aprendendo, outra coisa é o que a gente tá E a vivenciando. prática. É a prática. É a né? prática, É exatamente. isso. Porque E aí, muitas né? coisas são palavras, né? Outras são atitudes. É, exatamente. E a energia de uma largada ali, todo mundo incentivando, é surreal. É difícil de descrever porque só quem passa sabe. Eu lembro quando eu corri a primeira vez a São Silvestre, foi em 2021. Corri Atleta, junto com meu gente, ele é tio. atleta. Eu brinco no trabalho que eu corro fora da moda, porque eu comecei a correr em 2014, 2015. Então, tem tempo. A modinha é de uns 3 anos pra cá, Sim, né? sim. Mas nada contra, só uma brincadeira. Porque quem corre há muito tempo sempre fala isso, né? Eu vim antes da modinha. E quando eu corri a São Silvestre, eu não treinei pra 15, porque a minha ideia era correr 10 e andar 5. Aí meu tio ficou, vamos, 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 vamos. Aí eu vi o cara passando com a roupa do Ayrton Senna. Aquele que sempre vai, né? Sim, Macacão sim. vermelho Exato. e o capacete tradicional do Senna. Eu falei, caramba, ele tá com esse capacete, com o macacão, deve estar um calor bem Surreal. fora da curva, né? Transpirando, cansado. Falei, não, vou até o fim. E no final da Brigadeiro, eu venci a Brigadeiro. Parei algumas vezes, não vou mentir. Mas quando eu cheguei ali no final da Brigadeiro com a Paulista, a galera incentivando na janela, as crianças, idoso, o cachorro latindo, Energia, né? o pessoal Nossa. colocando a mão pra você bater assim, foi algo fora de qualquer outra experiência, assim. Sim. E eu comento com todos que correm, que têm vontade, é uma experiência que só quem passa sabe. E eu dei esse Superação. exemplo porque essa motivação das pessoas incentivando, quem gosta de esportes, não é todo esporte que tem. Não, não é. Pelo contrário, né? Eu assim, você citando agora, me veio uma lembrança, né? A gente, diversos atletas, e tem a Patrícia, que eu falo para ela que é uma pessoa maravilhosa, né? Tem Um grande exemplo também. um abraço de urso maravilhoso que a gente adora. E teve uma prova que ela, junto com minha esposa e mais a Mônica, né? Elas estavam chegando e a galera toda aplaudindo, gritando. Meu, Que aquilo legal, gerou meu. uma emoção para ela tão grande e para a gente que estava do lado de fora aguardando, porque assim foi sensacional. Porque ali você percebe a inclusão, né? Que as pessoas estavam ali aplaudindo, Sim. motivando ela. E ela se sentiu tão feliz, né? Que ali no momento ela até acabou chorando ali naquele momento ali de felicidade, né? Pelas pessoas que aplaudiram e colocaram ali motivação para ela. Foi sensacional aquele dia. E eu guardo isso, né? Eu falo, pô, que legal, né? É isso que vale. Uma atleta já de muitos anos, aliás, inclusive também. Exatamente. Esses momentos, as lembranças é o que vale a pena, gente. Na verdade, é o que a gente guarda. Então, dentro de uma prova, como você falou, né? Às vezes você vê a galera ali motivando, gritando seu nome, às vezes aplaudindo, falando para você ir, vamos, vamos, vamos. E a corrida, né? Como você comentou, ela é diferenciada, porque às vezes, por exemplo, eu já cansei de provas, às vezes eu vejo pessoas de idade batendo nas minhas costas, vamos, filha, vamos que você consegue. Sabe? Verdade. E é muito legal E é a isso. superação, de verdade, é a superação. E ali você vai, começa acompanhando a pessoa, às vezes você começa a escutar uma história ali, meu, e aí você conta a sua história ali, vira sabe, um elo de amizade, que a pessoa se te encontra ali, começa a conhecer você, e ali vai gerando uma relação. Você vê como que é a corrida, né? Tinha um senhor, que ele era do ABC de São Bernardo, era uma lenda também no esporte, o seu Walter. E, meu, toda a prova você encontrava ele, um senhor de quase 90 anos, correndo. E, assim, era muito, muito legal essa questão da motivação, né? Ali dele
conversar com a gente, incentivar. Infelizmente ele já não tá mais entre nós. Mas, meu, era muito legal você ver. E era uma pessoa que tinha toda uma trajetória no esporte. E você vê que motiva, né? 90 anos. Eu lembro que nessa última São Silvestre eu não corri. Aí eu fui com meu pai e falei, não, pai, vamos ficar no lugar. Nessa edição, nós que iremos incentivar a galera. E aí passou um casal. Acredito que na faixa aí de uns 85, 83, acima de 80, e os dois correndo. Falei, caramba, que legal, meu. Não é? É muito bacana isso. Eu falo que assim, eu já participei de diversas provas em São Paulo. Eu tive várias histórias que eu ouvi e que eu comentei, né? E ali se tornou amizades, né? Sim. Eu vejo, tenho o Renato, né? O Renato é uma pessoa maravilhosa, que a gente chama de Renatinho, e todo mundo conhece ele como Bom Dia. E aí, toda prova que ele participa, ele fala bom dia, energia boa. Só que, para alguns, às vezes o cara fala, poxa, cara chato, meu. Só que aquilo literalmente É é um dele, né? fato de energia boa, positiva mesmo. Eu falei para ele, cara, continua, não importa o que as pessoas falam, continua. Sim. Isso não, talvez para aquele não fez, não é bom, mas para outros pode ter certeza que é maravilhoso, porque a pessoa vai gerar uma motivação através do seu, Do espírito, da né? sua energia, né? Então eu falo para ele, e para você ter ideia, vários canais conhecidos citam ele. Por quê? Porque do gesto que ele se propôs a continuar, de falar bom dia, de energia boa, sabe? Foi muito bacana. E isso eu falei para ele, eu falei, cara, não para, continua, que isso faz bem para você e faz bem para outras pessoas. Eu acho que é isso que é o legal do esporte, né? Um outro grande exemplo também é o Tio Barba, que a gente comentou Tio antes, Barba. né? Também faz um trabalho belíssimo também de Sim. promover corridas nas escolas também, incentivar o jovem, as crianças também. Um trabalho belíssimo já de muitos anos. O tio Barba é uma pessoa maravilhosa. Eu digo que o projeto dele, talvez vocês possam ter visto na Globo aí, já passou em vários canais aí. É o da medalha? Isso. Eu lembro porque eu corri com meu tio. Deixa eu lembrar agora que foram tantas juntos. Salvo engano, foi a da Track Field. Aqui perto, né? Do shopping Anália Franco. E aí meu tio comentou. Tinha falado 2, 3 provas antes. A gente comentando sobre outras coisas. Aí eu olhei e falei, cadê sua medalha? Aí ele comentou, né? Do projeto. Do projeto dele. Esqueci o nome, desculpa. Do tio Barba. Do tio Barba, isso. E aí, naquele dia, não o encontrei, né? Falei pro meu tio, não, leva lá. Porque às vezes chega um momento do quarto, da estante, que não cabe Não mais, cabe né? mais, E não que não tem valor, mas o que ele faz é muito legal. o projeto dele é sensacional. Magnífico. É Magnífico. bem legal. Ele vai nas escolas e incentiva as crianças que talvez nunca tiveram contato com a corrida, né? Sim. E é Oportunidade, bacana porque a medalha meio que você correu da porta da sala até o portão. Mas é uma forma ali de incentivar um reconhecimento, até motivando para que ele continue correndo, né? Exatamente. É um incentivo. Você fala, não, eu participei, tá aqui, ó. Exato, É. exato. Agora, a gente falou do guia. Eu queria ressaltar uma coisa que é muito importante também, a questão do guiado. Do guiado saber reconhecer o que o seu guia faz, saber ser grato ao seu guia, né? A questão da interação do guia e do guiado e agradecer o que o guia está fazendo, isso também é muito importante. O deficiente saber que o guia está ali para auxiliá-lo e não para ser ali uma pessoa, às vezes, que tem uma obrigação. Ele está ali com uma pessoa que gosta de correr e está ali auxiliando. Então, o deficiente também saber ser grato ao guia. Exatamente. Você não tinha como finalizar melhor. Ó, verdade, hein? De O que eu ia verdade. comentar, excelente mensagem e o horário passou voando, hein? Não passou? Olha, eu vi Foi mesmo. aqui Eu acabei de ver também ali, né? Ué. o Tom. Oi, gente. Oi, Tom. O Tom. Ih, vamos aproveitar para agradecer Pra o agradecer Tom, o pessoal, Tom. Boninho,
O Boni. Nosso né? Sempre o Big Diogo. Boss, Né, o grande Diogo. Diogo por editar todos os nossos vídeos nos peça fundamental. peça fundamental, olha aí. que ele que faz toda a parte da publicação e tudo mais pra Ah, gente. que A gente legal. super agradece. E os Nossos apoiadores. apoiadores, muito grato Isso pessoal da aí. Caravana, muito grato pessoal da Rio, muito grato pessoal da Fiorenza, que graças a daqui. eles, na verdade, também que a gente também pode dar andamento aos nossos projetos, poder estar Isso falando aí. com vocês, né? Muito E E bacana. ressaltar, estamos em um estúdio novo. Ah, é, gente. Então, E9. ficou excelente, ó, aqui, ó. Ele Show de mesmo bola. vai depois se publicar, entendeu? Deixa. Isso daí ele faz um trabalho bom. Ah, que legal. Agradecer de novo meu tio Bolão pelo contato, pela ponte com o Rogério. Rogério, passou voando. Peço Sim. para que você, agradecendo também ao Fefe, Fê, muito obrigado. façam aí as considerações finais, quase igual um debate, tô brincando, mas porque passou voando mesmo. Muito Sim, grato sim. mesmo, E- viu, por vocês terem vindo. Obrigado por teu parente desafio. Lê, tamo junto. E Sempre, agora é hora aí sempre. das considerações finais. Por favor. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade, né? Eu acho que essa oportunidade a gente tem que aproveitar para divulgar os nossos projetos, essa forma de inclusão, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês hoje abrindo as portas para a gente é maravilhoso, né? Saber que vocês fazem parte dessa inclusão. Então, acho que a gente só tem que agradecer, gratidão, né? Imensa aí pela oportunidade. Tamo Fiquei junto. grato. Fi. Bom, agradeço a oportunidade, uma honra, parabéns pelo trabalho de vocês, sempre à disposição. Quem quiser me acompanhar aí, Felipe Instagram, Felipe Diogo Rádio TV, Felipe Diogo Rádio TV, pode me acompanhar aí. E rapidinho, passando aí o outro trabalho do Espaço da Inclusão, youtube.com/Rádio Teletema, tem lá todas as entrevistas que nós fizemos aí sobre inclusão aí da pessoa com deficiência. youtube.com/Rádio Teletema. Isso aí. Maravilhoso. E segue a gente lá no Instagram, Com né? certeza. Quer comentar. Ação PCD, atletismo lá. Quem quiser participar aí do grupo, se junta a gente aí. Com Tá bom? certeza. Pedir uma força para as empresas que desejam Isso. entrar aí na causa Os esportiva. apoiadores culturais. Sim. E Exatamente. deixar um alerta também, né, para todas as pessoas que organizam e tudo mais, Isso para aí. que tenham essa consciência que exatamente é incluir e não explorar, entendeu? Eu acho que fica Exatamente. só de leve assim, tá, gente? Só Sem ser né, que polêmico sendo, né? Não, sempre. É, Mas eu acho que é exatamente. importante, só pra gente Sim. Isso comentar. aí. E pra terminar, ô Fê, não poderia deixar de perguntar. Vai. Escolhe aí. É difícil. O seu narrador seu narrador preferido. preferido. Mas solta o bordão dele aí. Rapaz, eu acho que meu narrador preferido, por todo o tempo que eu vi ele narrar, né, um grande mestre aí da comunicação, professor Fiore Gigliotti, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2005. Ele já mereceu todos os aplausos e ficará por todo sempre incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. Ei, bom demais. Isso aí. Bom demais. Gente, muito grato por todo mundo, viu? Beijo pra Obrigado, todo mundo. gente. E gratidão Valeu, sempre. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Gratidão. Bora. Até mais. Excelente, hein?